Pensar num bom projeto de fachada tem sido uma das principais preocupações de quem está reformando, construindo ou até mesmo naquela etapa de projeto, porque a fachada simplesmente é o cartão de visitas da sua casa. Independente se ela é mais imponente ou mais simples e compacta, fato é que a fachada pode sim valorizar ou desvalorizar o seu imóvel. E ter uma fachada mais elegante com certeza vai impactar positivamente as pessoas que passam por ela. A ideia desse vídeo é te passar dicas práticas para você que gostaria de ter uma fachada linda, funcional, mas principalmente com a sua cara. Bora comigo conferir o vídeo de hoje? Oi pessoal, tudo bem? Sou Bruna Cesário, arquiteta, criadora desse canal, que tem o intuito de mostrar a você dicas de arquitetura, reforma, decoração. E para quem me acompanha já sabe que eu não escondo o jogo. Eu falo as tendências, dou dicas de materiais e marcas, mesmo não sendo patrocinada por nenhuma. E aqui o intuito é auxiliar vocês que estão nesse processo de projeto, de reforma, às vezes não sabe por onde começar. Então, se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal, se você curtir o meu conteúdo, e ativar o sininho da notificação, porque sempre eu posto vídeos e o YouTube vai te notificar. E você que já me conhece, puder deixar o seu like na confiança, ficarei super grata. Para você não esquecer, por isso que eu peço antes mesmo de iniciar o vídeo. A primeira coisa que você precisa se atentar ao fazer um retrofit, às vezes você tem uma fachada aí e que você não está muito contente com ela. É possível sim você fazer uma reforma nela, ou se você estiver no processo de construção da sua casa e ainda nem pensou na fachada, esse vídeo vai te servir bastante. Ou você que quer fazer um novo projeto e não sabe por onde começar. O primeiro item é você definir uma paleta de cores e um estilo. Seria impossível eu falar de todos os estilos arquitetônicos aqui, porque o vídeo ficaria gigantesco. Mas eu fiz um vídeo falando de 20 estilos de decoração. Vou deixar no link da descrição. Com certeza, com algum deles você vai se identificar. O meu estilo da fachada precisa ser o mesmo da decoração interna? É necessário, pessoal, que tenha uma certa linguagem. Então, por exemplo, se você tiver uma fachada clássica, é legal que você tenha uma decoração um pouco mais clássica interna. Uma fachada contemporânea, a mesma decoração interna, para que sempre converse a fachada com a decoração interna, né? Não faria sentido você ter uma fachada clássica com uma decoração, sei lá, contemporânea, rústica. São diversos elementos que caracterizam o estilo arquitetônico de uma fachada, como a sua volumetria, o telhado, ou se vai ter uma cobertura plana, a proporção de janelas e portas, os materiais dessas janelas e portas, materiais de revestimentos, tudo isso compõe o estilo arquitetônico. Resumidamente, no Brasil, os mais utilizados são: o estilo clássico é o favorito de quem gosta de casas mais tradicionais e não quer arriscar muito, afinal são usados materiais que nunca saem de moda. São simétricas, possuem colunas, frisos, telhado e as cores são neutras, como bege, branco, cinza claro. É considerado um estilo atemporal. O estilo moderno ficou muito famoso na década de 50, 60 e possui formas geométricas retas e demarcadas. Geralmente são aquelas casas que possuem um volume único. Quanto aos materiais, podemos notar muito vidro, concreto aparente, pintura e não há telhado na cobertura, mas sim lajes. As casas desse estilo possuem geralmente pilares redondos no térreo. O estilo contemporâneo é o estilo atual, possui equilíbrio nos usos de materiais como madeira, pedra, aço, vidro, concreto, cerâmica e há a predominância de linhas retas, porém também você pode ver que tem algumas linhas curvas em algumas casas. A fachada minimalista é caracterizada por linhas retas e simples, muito parecida até mesmo com o estilo moderno, por possuir poucas variações aí na sua forma e também não tem quase nenhuma variação de revestimento. Elas são bem minimalistas mesmo, como o próprio nome fala. Não possui muita variação de material, nem de cor e nem de forma. Já uma fachada industrial é para aquelas pessoas que querem dar uma pitada aí de personalidade, ao mesmo tempo deixar toda a estrutura aparente, porque ela é caracterizada pelo concreto aparente também, por muitas vezes são utilizadas vigas e pilares metálicos,
fazendo mesmo essa referência a fábricas, né? Como o próprio nome diz, o estilo industrial remete muito a fábricas e tubulações aparentes, aqueles conduítes elétricos, hidráulica, tudo muito aparente nessa fachada. E a presença marcante do vidro também. Está muito em alta tendência o estilo tropical. Ele é muito demarcado pela presença de aberturas grandes em janelas e portas, presença marcante da madeira, da pedra, fibras naturais como bambu, vime, palha, esses elementos que compõem uma certa harmonização com a natureza e muito a integração também do interior com o exterior. Por isso que a presença de portas e janelas bem grandes são muito demarcadas desse estilo. E a presença também marcante da vegetação, tanto na parte interna da casa como na parte externa ali na frente da sua fachada. Depois da escolha de um estilo e de uma paleta de cores, é necessário decidir como será a volumetria da sua fachada. O desenho vai depender do estilo que você escolheu. O estilo contemporâneo, que é a fachada mais usada hoje em dia, é demarcada por lajes em balanço, brise, painéis de correr, aqueles caixotes demarcados, aqueles pilares que são ressaltados, ou até mesmo uma porta de madeira mais imponente. Todos esses detalhes da fachada você já vai precisar decidir, porque depois você já vai decidir os revestimentos que irão nesses volumes. Esses volumes que dão certo dinamismo para a fachada podem ser criados com blocos de alvenaria, concreto, com placa cimentícia ou ACM. Geralmente nesse estilo contemporâneo você não tem o telhado ali exposto. Geralmente esse telhado fica atrás de uma platibanda. O que é a platibanda? É como se fosse um murinho acima da última laje ali da sua casa. Então esse murinho, que é a platibanda, ele esconde esse telhado. Ou tem a segunda possibilidade, que é você ter somente uma laje impermeabilizada. Isso é super importante falar, né, pessoal? Precisa ser impermeabilizada, já que não terá o telhado. Além de pensar na volumetria da sua fachada, que vai dar a cara do estilo dela, é necessário pensar nas cores dos revestimentos, os revestimentos que irão compor todo o pano dessa fachada. Você tem a possibilidade de colocar uma pintura única, ou misturar duas pinturas, ou até mesmo uma pintura com uma textura que pode ser rolada. Tem diversas possibilidades de texturas. Inclusive, se você não viu o vídeo que eu falei sobre texturas, eu vou deixar aqui na descrição. É importante que a pintura ou a textura sejam acrílicas, próprias para ambientes externos. Também tem a possibilidade de porcelanatos, e aí eu indico o acetinado ou aquelas réguas que imitam madeira, fica muito bonito numa fachada. Ou também tem a possibilidade do concreto aparente, do cimento queimado, do ladrilho hidráulico ou de madeira natural, que pode ser peroba rosa, ipê, cumaru, freijó, todas impermeabilizadas. Isso é super importante falar, que a madeira tem uma certa manutenção quando é utilizada na área externa. Ou se você preferir não ter esse trabalho com manutenção da madeira natural, você pode ter uma madeira plástica, que é a imitação dessa madeira natural. Outra maneira também são pedras que podem ser colocadas em mosaico ou formato filete. As mais utilizadas são pedra ferro, pedra moledo, que eu sempre indico ela, acho ela linda, pedra portuguesa. E agora eu vou falar um pouco sobre as esquadrias, portas e janelas, super importantes para compor a sua fachada. Muitas pessoas erram nessa parte porque escolhe materiais e cores diferentes. Por exemplo, no banheiro coloca uma janela de alumínio preta e na sala coloca uma janela de alumínio branca e destoa, não fica na mesma linguagem. O que eu sugiro para você é colocar todas as janelas, se for de alumínio preta, todas, se for de alumínio branca, todas, se for de PVC branco, todas. Inclusive são inúmeras as cores. Você sabia até mesmo que dá para você ter uma janela de alumínio com pintura eletrostática marrom que imite madeira? Você não precisa necessariamente ter uma caixilharia de madeira. Mas as mais utilizadas no Brasil são ainda em madeira, são as de alumínio, que podem ser de alumínio anodizado ou com pintura eletrostática, ou até mesmo aquelas de PVC, que possuem um bom isolamento termoacústico. Essas três são as mais utilizadas. Tem também a de ferro, mas hoje em dia não é tão utilizado
porque o ferro ele é muito pesado, apesar de ter um custo barato. E uma tendência que está muito em alta, pessoal, nesses projetos contemporâneos são aqueles painéis de fora a fora da fachada. E você pode mesclar, inclusive, com portas de correr ali para o seu quarto ou porta-camarão. São inúmeras as possibilidades de painéis de madeira. E é muito legal a ideia do painel e a ideia do brise. Para você que não sabe o que é brise, são aqueles elementos que podem ser na vertical ou na horizontal, tudo vai depender da incidência solar na sua fachada. Por exemplo, se você tiver um quarto para o lado norte, você pode colocar um brise na horizontal, que vai tapar melhor a iluminação na fachada norte. Se você tiver um quarto voltado para o leste ou para o oeste, você pode ter um brise na vertical, porque vai tapar melhor a iluminação, a incidência solar direta para dentro do seu quarto. Mas aí é necessário você ter um projeto, obviamente, para ter um maior detalhamento. Mas para você ver que são inúmeras as possibilidades que você tem de fazer uma fachada. Tanto colocar esses painéis, como colocar brises, aquelas reentrâncias que eu falei no início nas volumetrias da sua fachada. E além disso, é essencial que você pense nos vidros que vão compor toda essa caixilharia da fachada. Quanto aos vidros, vou falar para você não colocar de jeito nenhum aqueles vidros verdes e azuis, porque a sua casa vai ficar com cara de shopping. Se você não quiser errar, coloque o vidro transparente. Há uma possibilidade que se chama vidro polarizado. É um vidro que quando você aciona, ele fica transparente e quando você desliga, ele fica leitoso, dando uma certa opacidade e privacidade para dentro da sua casa. Ele é super interessante, mas ele tem um valor um pouco mais acima do que o vidro comum. Tem outros vidros que são os vidros refletivos, que podem ter a cor champanhe, prata, fumê, incolor. Esses vidros são muito utilizados em fachadas, mas tome um certo cuidado porque se for muito exagerado, pode também ficar um pouco exagerada a sua fachada. E os vidros transparentes, se você tiver a opção de colocar vidros autolimpantes, eles são melhores, porque eles não acumulam sujeira na sua superfície, eles deixam ali o aspecto do vidro um pouco mais nítido. Falei agora especificamente da fachada, mas outros itens super importantes de estarem em harmonia com a fachada, pessoal, é o muro e a calçada. Muitas pessoas acertam em toda a harmonização da fachada, mas esquecem que o muro faz parte sim de toda a composição visual. O muro não pode estar muito exagerado com aqueles revestimentos cerâmicos estampados que podem destoar da sua fachada. O que eu mais recomendo para você, por exemplo, se você escolher uma fachada num tom de textura areia, você pode ter esse muro em textura areia e combinar a caixilharia. Por exemplo, se sua caixilharia é preta, você pode ter o portão preto. Outros itens super importantes de serem pensados são aquelas caixinhas do correio ou aquele passa-volume que pode ser giratório ou de gaveta, tem aquele medidor de água, medidor de luz. Esses itens é bom que sejam pensados estrategicamente. E o número também, que é super importante pensar e as pessoas deixam esse número por último, né? Mas todos os detalhes fazem parte de uma boa composição de fachada. Os portões, eu vou fazer uma observação que tem pessoas que colocam portões muito exagerados. Opte por aquele portão mais discreto, pode ser um preto, um branco. Cuidado com exageros, principalmente na calçada. Pode ser que você tenha acertado na composição da fachada, do muro, está tudo ok. Mas na calçada você colocou uma cerâmica toda estampada ou um porcelanato que vai destoar de toda a sua fachada. Aí não fica legal. Uma opção para não ter erro é você escolher uma calçada com tom neutro. Pode ser uma calçada de concreto, de paver, que é aquele paralelepípedo, ou pedras como miracema, pedra portuguesa. São pedras elegantes e que têm um aspecto visual um pouco mais discreto. Aí você não vai errar. A iluminação, não menos importante que os itens anteriores, é essencial de ser muito bem pensada. Por isso que eu já te recomendo de antemão que coloque aquela iluminação branca quente, que é por volta de 3.000 a 3.500 Kelvin, que pode ser numa luminária spot, ou numa arandela, na fachada, ou no muro, pode ser aqueles balizadores no piso, ou aqueles perfis de LED que podem ser colocados no teto, ali em cima da sua garagem, ou esses perfis de LED podem ser colocados abaixo dos degraus da escada, aquela escada que leva até a porta de entrada. São inúmeras possibilidades das luminárias, mas
As mais utilizadas para fachada são as spots e os perfis de LED na fachada em si, e as arandelas, como eu falei. Agora, falando um pouco das plantas, elas são essenciais para valorizar ainda mais a sua fachada, assim como a iluminação. Plantas podem ser jardineira, arbustos. Arbustos você nunca vai errar ali na frente da sua casa, no muro, ou até mesmo na parte de dentro. Um gramado, se você tiver essa possibilidade, mas incrementar a sua casa com o verde vai valorizar e muito toda a sua casa como um todo. E tem aqueles jardins verticais que podem ser incrementados, colocados ali na sua fachada, que ficam muito legais, estão em alta tendência nesse ano de 2023. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aqui embaixo para mim o que você achou de todo o conteúdo, o que te interessou mais. Coloque sugestões de vídeo se vocês quiserem também. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!